Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Sexta-feira abençoada, né? Louvado seja o nosso único e suficiente Deus, que é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Estamos aí às 20h10, adorando a Deus, né? Em espírito e em verdade. Amém? Então, deixe eu falar o tema para vocês, que nós vamos falar daqui a pouco. Graça, a doutrinas dos homens nos afasta do reino de Deus. Amém? Esse é o tema para hoje. Graças e paz aos amados irmãos, sejam bem-vindos todos. E você que está aí do outro lado da telinha, uma boa noite para você que vai assistir agora essa live ao vivo. Um bom dia para quem vai assistir no dia de amanhã. E uma boa tarde para quem vai assistir na parte da tarde, não é verdade? Então, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus, que está sempre dentro de cada um de vós, acompanhando cada passo seu. Amém? E hoje nós temos esse tema aqui. Nós não podemos mais vivermos pela religião, né? Ser um religioso e nem tampouco seguir doutrinas essas que tiram muitas vezes o reino de Deus das pessoas. Nós vamos entender e aprender por quê. Amém? Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos irmãos aqui de Sobradinho, vocês que têm nos acompanhado, você também que só faz assistir e curtir, obrigado pelas curtidas de vocês, pelos comentários, obrigado pelo carinho que cada um de vocês tem para conosco do Ministério Nova Sião. Amém? Você que é vizinho nosso também, que o Espírito de Deus encha vocês de todo o amor, de toda a alegria e de todo o gozo, né? E harmonia. Amém? Também aos nossos irmãos Graça e Paz do grupo Conhecendo a Graça, os nossos irmãos que têm sempre aí nos acompanhado, têm acompanhado a palavra de Deus deixada lá, né? No grupo, sempre passo lá, deixo uma mensagem para a meditação dos amados irmãos, amém? Que o Espírito de Deus continue aí enchendo vocês de toda graça, como vocês já são. E também os nossos vizinhos, né? Aqui em Santa Rita, na Tapera, no sítio São João, em Petrolina, Roçado, Agrovila Maçangano, enfim, toda aquela região do Pernambuco, que Deus continue abençoando a todos vocês, irmãos, amigos e parentes, sejam todos abraçados pelo Espírito de Deus, amém? E também a nossa irmã abençoada, nossa irmã Ana lá em São Paulo, nosso irmão Antônio e sua família, também a Luciana, né, que tem nos acompanhado, e todos aqueles que assistem, aqueles que falam comigo também pelo Menses, né? Nossa irmã Domitila, seja bem-vinda à nossa live, que Deus continue abençoando sua vida, cuidando de você e da sua família, e de todos aqueles que não lembram o nome no momento, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a nossa live de hoje tem o tema Graça. A doutrinas dos homens nos afasta do reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vai ouvir do mesmo jeito, pois o Espírito de Deus já fez com que nós tenhamos o conhecimento de toda a palavra. Amém? Todos encontraram? Então, graças a Deus. Leia comigo. Porque, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque
a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém? Vamos fazer uma confissão de fé nessa mensagem maravilhosa. Querido Deus e amado Senhor, nesta hora fazemos, meu Deus, a nossa confissão de fé ao Senhor, e nesse momento, com muito amor, com muita alegria, o Senhor nos trouxe a este momento, pois tudo é permissão do Senhor para que aconteça o que o Senhor planejou. Neste dia maravilhoso a qual o Senhor planejou para nós, para aqui estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, nós não confiamos, ó Deus, em nós mesmos e nem tampouco na nossa carne. Nós nos gloriamos, ó Deus, na cruz de Cristo, nas nossas fraquezas, pois é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos coloca de pé. E neste momento, ó Deus, eu sou grato a Ti por cada coisa que vivi hoje, por cada momento, cada segundo que o Senhor me deu a graça de viver. E que assim seja também na vida de todos aqueles que nesse momento estão aí padecendo, estão sofrendo, estão num leito de um hospital, outros perderam seus entes queridos, que o Senhor conceda o conforto e a alegria a todos no Teu tempo. Quem crer, diga amém. Amém? Então, louvado seja Deus. Vamos aqui, a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 3, versículo 3, a qual nós temos o tema aqui, graça a doutrinas dos homens nos afasta do reino de Deus. Amém? Por que, amados irmãos, a doutrina nos afasta, ou a religião? Amém? Porque hoje é totalmente diferente as coisas, né? Muitos confundem estar em Cristo Jesus, querem ver um Deus que eles possam tocar. E para muitos religiosos é desse jeito, é sentir. E Deus é espírito, amém? Deus está aqui, está aqui. Mente e coração, amém? Então, amados irmãos, doutrinas de homens, a qual muitos têm vivido hoje, né? Debaixo de um rudimento, debaixo de algo que não tem nada a ver com o Cristo ressuscitado. Querem viver a lei de Moisés, mas não cumprem. Amém? Porque já dizia o apóstolo Paulo, né? Aquele que vive da lei tem que cumprir ela dignamente, toda 613 mandamentos, mas é totalmente diferente. Olha só, vou ler novamente para vocês. Leiam comigo. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora imagine, amados irmãos, se nós formos confiar na nossa carne, se nós formos confiar no homem. Ah, porque você não pode isso, você não pode aquilo, porque a partir de hoje você não se veste assim, você vai ter que andar dessa forma, porque são doutrinas, amados irmãos, que nos afastam de viver o reino de Deus. Amém? Por quê? Amados irmãos, nós não podemos deixar de falar isso para vocês. Todos nós que estamos aqui nesta terra, nós estamos vivendo o reino de Deus, vivendo da melhor forma possível. Por quê? Porque o reino de Deus é aqui e agora. Não é quando você morrer, não é porque, mas eu tenho que aceitar a Jesus, tenho que me batizar nas águas, tenho que ser dizimista fiel. Primeiro,
Isso são rudimentos, amém? Nós não podemos mais andar na caducidade da letra. Temos que andar em espírito. Não é assim que está dizendo? Aqui o apóstolo Paulo falando, né, aos filipenses, ele dizia, porque a circuncisão somos nós. Amém? Servimos a Deus em espírito. Mas hoje, irmão, você conta os amados irmãos que servem a Deus em espírito. Tem muitos irmãos por aí que servem a homens e não a Deus. E pensam que estão servindo a Deus. Não, mas eu tenho que ser submisso ao meu pastor. Ah, meu pastor é um homem de Deus, é um homem de oração, sobe ao monte, jejuma, faz campanha. E daí? Porque você não faz nada disso, você deixou de ser um homem de Deus? Amados irmãos, nós não podemos confiar na nossa carne. Se nós alimentarmos mais a nossa carne do que o espírito, pode estar na certeza que só vamos ter o quê? Desconforto. Mas muitos querem viver desta forma, querem viver desse jeito, contando a sua vida para o homem. Como muitos chegam, né, diante de um homem, porque está atrás de um púlpito. Você vê que eu me visto aqui simples porque eu gosto. E se eu quiser pregar de paletó e gravata, eu também prego, porque paletó e gravata não fala nada. Amém? Temos que aprender uma coisa. Não é vestes que vai lhe aproximar de Deus ou fazer você um homem de Deus mais do que o outro. Amém? Porque para Deus não existe. Não existe porque eu sou mais homem de Deus do que fulano. Não. Ah, eu tenho mais unção do que sincrano. Mentira. Amados irmãos, todos nós temos a mesma porção, a mesma medida. É só exercitar a fé que Deus lhe deu. Amém? Ah, não, mas o pastor vai me ungir na semana que vem a um obreiro de valor. Todos nós somos obreiros de Cristo e nós fazemos obra para Deus? Não, amados irmãos. Deus que nos preparou para as boas obras. Amém? Não somos nós que fazemos obras para Deus. Amém? Apesar de estarmos aqui conversando, mas eu não estou aqui lhe ensinando e nem estou aqui na posição de pastor. E também não quero que as pessoas por aí afora me chamem de pastor. Ou pastor José, ou pastor... Não, amados irmãos, eu sou um simples homem, normal, como qualquer outra pessoa. Título não quer dizer nada. Amém? Vestes não quer dizer nada. Isso são doutrinas e isso nos tira o reino de Deus, de vivermos bem. Por que eu digo isso? Amados irmãos, que tem de irmãos preocupados com o dia de amanhã. Amanhã eu tenho que ir em tal lugar, amanhã eu tenho que fazer isso, porque o pastor falou isso, porque eu tenho que participar disso. Amados irmãos, isso não é viver o reino de Deus. Para viver no reino de Deus, você tem que ser livre, como Deus te fez. Nós não somos escravos e nem ovelhas. Amém? Hoje nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque Ele nos comprou com alto preço. Amém? Ou melhor dizendo, nos aproximou pelo seu sangue. Porque quem foi comprado com preço de sangue foi aqueles homens da primeira era. Amém? Eles sim. Mas nós, gentios, nós fomos aproximados. Diga glória a Deus. Então, amados irmãos, nós não podemos mais deixar nos enganar e deixar que outros amados irmãos sejam enganados. Por quê? Porque, irmão, nós não podemos viver por doutrina. Ah, mas a doutrina da igreja que eu estou é dessa forma. E que igreja você é? Qual é a sua igreja? Quando as pessoas me perguntam, irmão José, e agora o senhor está em qual igreja? Eu digo, na minha. E como é o nome da sua igreja? José Ferreira.
Oxe, José Ferreira disse, por quê? E tem, eu digo, tem. Aonde? Aqui na sua frente. Amados irmãos, nós não podemos mais viver dessa forma, enganado. A igreja de Cristo é você. Quando estamos juntos aqui no espaço entre quatro paredes, nos reunimos como igreja de Cristo, porque estamos em maior número, estamos em uma quantidade maior. Mas o espaço que nós estamos aqui não tem nada de santo, amém? Como muitas vezes em outro ministério que estávamos, né? Meu filho, para você subir no danado do altar era sufoco. Não era todo mundo. E em outra, você tinha que estar ainda puro. Aí ia ficar difícil, viu, irmão? Porque para encontrar um rapaz virgem e uma moça hoje está complicado. Porque o que a gente vemos hoje, pelo mundo afora, não é só aqui na nossa cidade, não. A maioria dos jovens hoje, tudo perdido. Não é que eu digo, não é no ato, não. É porque deixaram de alimentar o espírito para se alimentar nas suas próprias concupiscências da carne, em curtição, em bebedice. Você acha que isso é correto? Mas não, porque são a doutrina ou as doutrinas que fazem com que muitos deixem de viver o reino de Deus, com fardos pesados, que muitos não podem nem suportar. Aí diz, não, mas fulano se desviou, não foi culpa da gente não, foi culpa dele, ele preferiu o mundo do que a igreja. Amado, não é bem assim, amém? Digo para vocês que quando nós saímos de lá do ministério onde estávamos, muitos acharam, né? Agora o irmão José, a irmã Vera, o irmão Deraldina, a irmã Margarida, a irmã Williane, o irmão Luan, a irmã Sheila, o irmão Axel, a irmã Andresa, todo mundo agora é do mundo. Nós nunca saímos dele, amém? Continuamos no mundo, aqui onde eu estou, amém? Amados irmãos, pense pelo outro lado, porque você saiu do sistema religioso, é para que você continue fazendo o que é bom, o que é certo. Não é para você entrar na concupiscência da carne e fazer o que você quiser. Por quê? O sistema religioso, amados irmãos, muitas vezes ajuda muita gente, sim, na parte educacional. Como você conhecer, pelo menos aprender a ler a Bíblia. Muitas vezes sem entendimento, sem compreensão, porque só escuta o que tem o título de pastor diz. E muitas vezes não pega a Bíblia para aprender. E aí come corda e termina dessa forma. Saindo de um ministério, indo para outro, para um canto e para outro, mas não procura aquele que é verdadeiro. Cristo ressuscitado. Se desse ouvido à palavra, nada disso tinha acontecido. Mas por quê? Por ouvir muitas histórias, muitas conversas bonitas, e nunca acontece com aquela pessoa. Não, mas eu creio, porque lá tem isso, tem aquilo, tem revelação, lá tem grupo de senhora, tem grupo de jovem, tem isso, tem o teatro. E aonde foi que os discípulos fizeram isso? Ou Jesus de Nazaré nos seus tempos, onde foi que você viu Jesus participando dessas coisas? Até onde sabemos, havia sim festa lá no meio do povo judeu, mas eram as festas que eles mesmos preparavam, era a festa de lua nova, não era isso? A Páscoa, como até hoje tem, que aqui no nosso país, no Brasil, muitos malandros, né, adotaram como Santa Ceia para ganhar dinheiro dos amados irmãos, que muitos até hoje chamam-me a minha pessoa de herege, porque eu digo que você não é para comer pão e suco, você vai, come e bebe suco, e diz que é para a comunhão com Deus. Quer dizer que sua comunhão é no Espírito ou é num pão com suco? E só vale uma vez por mês. Porque até onde sabemos, amados irmãos,
A Páscoa durava 7 dias, né, de festa. Mas no Brasil é diferente. Tem que ser um dia. E nesse dia você tem que dar o seu melhor. Não é em espírito, é em espécie. Amém? É para isso que serve a Santa Ceia dos homens. Porque nem é Santa Ceia e nem é Páscoa. Amém? Mas isso é assunto para outro momento. Só estou te advertindo. Amém? Continuando a nossa conversa, abra aí a tua Bíblia em 2 Coríntios. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 3, no versículo 7 e 8. Diga graças a Deus. Amém. Seja bem-vinda, viu, colega? Você é bem-vinda aqui. Qualquer hora dessa eu vou pedir para a senhora pregar aqui também, viu? Vá se preparando aí, orando a Deus. Diga, já estou pronta, já nasci pronta. Diga, amém. Os amados irmãos estão lá do outro lado, só querendo saber quem é, né? Venha até aqui que você vai ver. Amém? Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa de quê? Da glória do seu rosto, e qual se estava desvanecendo. Está vendo aí? Por quê? Porque estava acabando. O tempo de Moisés, a lei estava tendo o seu fim. Por quê? Porque agora chegaria um novo e vivo caminho. Caminho esse que é o da graça de Deus, aonde nós assim vivemos. Amém, amados irmãos? Nós não podemos mais vivermos com véu no rosto, vivendo doutrinas criadas por homens. E pode estar na certeza que tem muitos amados irmãos que vivem enganados, irmão. Não fique constrangido porque eu falo a vocês a verdade. Não tem precisão, amado irmão, de você passar horas e horas, ou todo dia, ou toda sexta, ou quinta, ou 3, 4 vezes na semana, dentro de um espaço entre 4 paredes, buscando algo que já está dentro de você. Nos reunimos aqui como igreja aos sábados, amém? E na sexta-feira, no sábado nós temos a live aí gravada com os louvores e logo após o louvor, a palavra. Mas, amados irmãos, é para conhecimento de vocês, para crescimento. E não para que faça com que os irmãos fiquem chateados ou com raiva. Se não aguenta ouvir, não assiste, amados irmãos. Ninguém aqui é obrigado a nada. Vocês estão aqui obrigados? Amém, glória a Deus. Que bom. Por quê, amados irmãos? A verdade tem que ser dita. Nós não podemos nos calar. Quando tem muitos por aí afora ganhando dinheiro com a palavra de Deus, e aqueles que fazem por amor, amados irmãos, recebe, sabe o quê? Defamação. Leva nome de herege, de desgraçado, de infeliz. Está vendo como é as coisas? Mas você pensa que nós vamos nos preocupar com isso? Com ofensas? Amados irmãos, nós não estamos aqui para agradar homens, nem a quem quer que seja. Nós estamos aqui para cumprir o que é mandado. Por quem? Por Deus. Ou vocês pensam que nós temos um pastor e esse pastor, homem, né, nos dá a palavra para ser pregado como muitos ministérios por aí afora é feito. Não hoje você vai pregar isso.
Não hoje você vai pregar isso. Amados irmãos, isso não é viver em amor ao Evangelho. Isso é viver debaixo de rudimentos de homem, debaixo de doutrina de homem. Não existe essa, que o homem é quem te leva a Deus ou te apresenta a Deus. Amados irmãos, podemos sim até orar em agradecimento a Deus, mas nós não podemos interceder por outro irmão a Deus, porque Deus ele conhece. Como tem muita gente até hoje orando, meu Deus, fulano está lá no leito do hospital, está doente, meu Deus, entra com providência, cura esta pessoa, e faz orações, amados irmãos, incessantes, colocando Deus contra a parede, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não soubesse o problema que aquela pessoa está passando, como se Deus não soubesse o que aquela família está sentindo, porque está vendo o seu ente querido sofrer. Amados irmãos, mas isso é necessário, porque esta dor é na carne, e isso é passageiro. O espírito é livre e aperfeiçoado. Amados irmãos, nós tivemos aí, há 4 meses, perdemos o nosso amigo aí, gente boa, muito nos ajudou, teve internado, passou lá 29 dias, se não me engano, não me falha a memória. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo, amados irmãos. Por mais que muitos oraram, por mais que pedisse, mas Deus ele sabe o que é que ele está fazendo. Amados irmãos, quantas pessoas não tem no mundo sofrendo, ali esperando uma cura? Quantas pessoas não têm doente? E outra, são enganados por homens, amém? Homens abrem ministérios e mais ministérios, diz que é de cura, que é de libertação, que a mão de Deus está ali, que Deus age ali, que Deus age assim, que Deus só age se aquele pastor passar o paletó, ou se impor a mão na cabeça, ou se ungir com óleo. Não é assim, amados irmãos? Mas não é por aí, amém? Deus, ele é fiel, não é a homem. Deus, ele é fiel à sua palavra, e o que ele lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. E o que foi que Deus te prometeu? A vida eterna. E pode estar na certeza, amados irmãos, que ele cumpre. Ele disse a Abraão que a descendência dele ia ser numerosa como estrelas no céu e como areia na praia. Olha, tu pode contar? E hoje, quantos milhões e milhares de pessoas não tem no mundo? Olha o tamanho da descendência de Abraão. Abraão só teve o quê? 2 filhos. Quem sabe o nome deles? Isso é história, né? Que teve quem? Isaac e Ismael. Mas a promessa, quem era o prometido? Jesus. Amém? Amados irmãos, temos que parar e acordar e viver verdadeiramente o reino de Deus. Não esperar algo vir do céu, como muitos ficam esperando a volta de Jesus. E Jesus tem voltado todos os dias. E muitos não crêem, muitos não acreditam. Muitos até me criticam e dizem: o irmão José está doido, ele está louco, ele diz que Jesus não vai voltar mais. Querido, eu sei que Jesus vai voltar para mim um dia, quando chegar o dia determinado por ele na minha vida. Mas como você aprendeu e como eu aprendi antes no sistema religioso, não espere a vinda de Cristo como você foi ensinado, amém? Como o fake que contaram para você que Satanás queria tomar o trono de Deus. A mentira mais terrível que já nos enganaram. Como pode, rapaz? Deus, conhecedor de tudo, fez tudo e todas as coisas, até o anjo de luz, amém? Foi criado por ele. E onde era que Deus ia dar essa ousadia de ser traído pelas costas? Ainda tem muitos que dizem assim: não, mas jogou foi na terra. Deus baniu Satanás e os seus anjos na terra. Onde que você viu isso?
Amados irmãos, se você não ler com atenção, não, como é que diz? Não prestar atenção nos pontos, nos tempos, para que época foi, para quem foi escrito, você só vai tomar paulada na cabeça. Amém? E ficam muitos aí, oh Jesus, e outra, ainda inventa uma língua, que ele nem sabe nem o que está dizendo. E tem muitos por aí, muitos falando em línguas estranhas. Não, mas essa língua é dos anjos, vem de Deus. E o que foi que Deus mandou? Qual é o recado de Deus para que a igreja reunida aqui também seja agraciada, seja cheia também? Não, é mistério de Deus. Que mistério? Querido, Deus não fala com você em mistério ou em uma língua estrangeira. Amém? Deus fala o seu idioma. E fala aqui, ó. E aqui. Deus não manda recado como muitos vivem aí na religião, amém? Achando que Deus manda recado por outro irmão para você. Todo dia, quando eu vou fazer a minha caminhada, eu passo de frente um templo entre quatro paredes e um monte de irmãos sendo enganado. Deus manda te dizer aqui hoje. Deus não mandou dizer nada, Deus não manda recado para você, coisa nenhuma. Agora eu vou te dar um recado de Deus. Deus manda dizer para você hoje. Você acha que eu estou certo dizendo isso? Não, amados irmãos. Eu posso muito bem abrir a boca e mentir que, olha, Deus está me dizendo aqui agora que amanhã, dona Lúcia, você vai ganhar um carro. De quem? Só se for de brinquedo, o filho dela pegar ali na lojinha dos importados e comprar um carro de brinquedo ou um carrinho de mão aqui na casa de material de construção. Muitos amados irmãos vivem e é cheia. Por quê? Porque os amados irmãos amam viver enganado. Muitos amados irmãos gostam de viver no engano. Gostam que as pessoas contem a vida dele. Isso, irmão, é doutrinas de homem. São treinados para isso, para enganar, para pregar a vocês algo que não é de Deus. Isso vem do próprio homem. Onde já se viu, amados irmãos, Deus revelar outro nome a outro homem, número do cartão do banco, CPF, isso é adivinhação. Isso não é de Deus. Ah, não, mas outro dia eu visitei uma missionária e ela me disse, me contou a minha vida toda. Por quê? Essa pessoa contou sua vida toda. Porque alguém, amados irmãos, já tinha contado para ela. Ou só olhando pelo rumo da sua conversa, se eu conversar com uma pessoa e eu perceber aonde aquela pessoa está entrando, amados irmãos, eu investigo a vida desta pessoa todinha, ela me conta tudo que se passou, só faz confirmar. Eu digo, realmente, você deve estar passando um momento difícil, na sua casa está faltando as coisas, né? Aquela pessoa, verdade, irmão, Deus é contigo, Deus está te usando para dizer isso. Tá não, irmão, ela mesma está me contando. O seu marido está meio diferente com a senhora, não está? Sim, verdade, irmão. Todo dia chega bebo em casa. Eu digo, eu já sabia. Por quê? Porque aquela pessoa, irmão, está contando, está colocando as respostas na sua boca. As perguntas que estão sendo feitas a seu respeito, você está respondendo, não é porque aquela pessoa saia. Eu queria encontrar um profeta desse daí. Eu ia perguntar para ele qual era o número da Mega Sena. Né? Não é o sonho de muita gente ganhar na Mega Sena? Por que eles não revelam isso? Porque não é de Deus, nem eles sabem, amados irmãos. Isso, sim, é você viver na doutrina dos homens e deixando de viver o reino de Deus. Amém? Viva intensamente aquele momento como se fosse o último dia da sua vida, fazendo o bem. Não praticando, maldades. Você tem que ser, amados irmãos, justo,
íntegro, mas são poucos que têm esse caráter. São poucos que têm coragem, como eu estou aqui agora, com medo de perder o salário que ganha nas famosas igrejas. Prefere viver enganado e enganando as pessoas do que falar para eles que eles são mais que vencedores, que eles não precisam praticar nenhum tipo de campanha, nem rituais, nem propósito, nem colocar Deus à prova, como muitos pensam, amados irmãos, que tirando 10% do seu salário, Deus vai abrir as portas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas. Amados irmãos, isso não é para você, isso já aconteceu. E outra, não era para aquele que estava tirando os 10% usufruir, era para quem? Para os levitas, para a viúva, para o órfão. Por quê? Eles plantavam, só vou contar uma historinha um pouco, eles plantavam, colhia anualmente e uma vez por ano se reunia todos aqueles plantadores, colhiam os cereais e então levava 10% do que colhiam para depositar no templo, para que houvesse mantimento para os sacerdotes comerem e os levitas, as viúvas, os órfãos. Aí nós chega ao tempo de hoje. Hoje é em espécie. Se você levar um alimento, para daqui que forme uma cesta básica, para doar para uma pessoa carente, aquele outro já tem morrido de fome, não tem mais nem vontade de comer, que o estômago já colou nas costas, no espinhaço. Não, mas se você levar em espécie, diz não, aqui é para o homem de Deus, o presidente da igreja, Deus está aqui, aqui é tudo que entrou aqui, as finanças nós apresentamos ao Senhor, e é muita gente, viu? E cada um bota a mão em cima ali do dinheiro, e o coração só dizendo, uma parte é minha, uma parte é minha, uma parte é minha, uma parte é minha, uma parte é minha. Aí o tesoureiro, ainda tem tesoureiro, amados irmãos, como se tivesse o administrador, como se fosse uma empresa. Tesoureiro que entrou aí, olha pastor, quarta-feira deu R$250. Pronto. Vamos ver aí o que é que vai dar daqui para frente. Dependendo, aí tem a reunião, viu? Dependendo do que entrar, uma parte nós manda para o presidente da igreja, depois nós manda para o presidente da convenção. Se sobrar, a gente paga a água, a energia, o aluguel, ou então a gente levanta uma oferta alçada e pede aos irmãos para ajudar, para pagar o aluguel. E você acha que isso é certo? Deus se agrada disso? Quem quiser achar que eu estou louco, que ache, mas eu não vou, amados irmãos, me calar, deixar muitos serem enganados para esses sacana estar encurtindo por aí. Tem muita gente boa sim, de boa fé, amados irmãos, mas tem outros que são covardes, que preferem, amados irmãos, quando vê o irmão na lama caído, ele prefere tomar o último centavo que aquela pessoa tem, só para não ver aquela pessoa bem. Quando aquela pessoa vai pedir ajuda, a ajuda é negada. Eu digo para você, você pode ir em qualquer ministério desse aqui em Sobradinho, pedir uma ajuda em dinheiro, que você vai levar um não na sua cara, amados irmãos. E vai perguntar para você logo assim, você é de qual ministério? Você é do nosso ministério? Você frequenta aqui? Você já foi dizimista? Não, estou pedindo ajuda, eu não sou de ministério nenhum, eu não tenho, minha religião era católica, nem na igreja católica eu não vou, mas estou doente, eu vim aqui porque aqui é a casa de Deus, como eles dizem, entre aspas, quero essa ajuda. Sinto muito, irmã, vamos orar pela senhora e Deus vai te curar. A senhora tem fé? Amados irmãos, ela nunca perdeu a fé, ela quer ajuda em dinheiro, ela não quer oração. Mas é desse jeito que funciona o sistema religioso. A religião, amados irmãos, nos impede de viver o reino de Deus.
Amém? Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele dizia, Moisés teve a sua glória. Sim, a lei teve todo ali a sua glória. Os anjos operavam. Mas Jesus ressuscitou. Cumpriu aquela lei. E trouxe um ministério de maior glória, amados irmãos. Não um ministério de condenação e morte. E vivem até hoje, amados irmãos, ensinando aos irmãos viver no ministério da morte, querendo que eles cumpram algo que nem eles mesmos que estão mandando cumprir, cumprem. Manda amar o próximo, sabe o que é que faz? Irmã, tu viu a roupa que fulano veio para a igreja ontem? Será onde ela comprou? Irmã, eu estou achando que deve ter sido naquela lojinha nova que abriu ontem. Não teve uma inauguração na loja lá? Foi mesmo, mulher. Mas tu viu a outra? Vixe, fulano era fedendo. Parece que não tem nem perfume. E é de tua conta? Por que tu não compra e dá para aquela pessoa? Porque é desse jeito, amados irmãos. Muitos vão para se aparecer, mostrar as vestes que comprou. Mas o coração cheio de maldade. De Deus não sabem nada. Pelo contrário, tem um Deus para elas carnal, um Deus carrasco, um Deus que com tudo solta a mão, ainda diz assim, está repreendido em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, falei mal da irmã, me perdoe, da boca para fora. Toma cuidado. Efésios capítulo 1. Amém? Nós já vamos encerrar, viu? Efésios capítulo 1, daqui a pouco a gente conclui essa mensagem, porque é maravilhosamente gratificante você falar as verdades do amor de Deus para conosco. Infelizmente tem muitos que não gostam, não aceitam, né? Mas vou usar as palavras do rei Davi. Você lembra? As palavras do rei Davi, ele disse, Senhor, eu sei que se eu ficar na mão dos homens, eu vou perecer, mas eu prefiro ficar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Pode me punir da maneira que o Senhor achar melhor, mas não me deixe na mão dos homens. Por que ele disse isso, amados irmãos? Tinha cometido um adultério, e adultério naquela época de Davi era muito sério, mas ele era o rei. Porque ele era o rei, ele tinha o direito de tomar a esposa do companheiro? Não tinha. Está vendo? E muitas vezes, amados irmãos, onde eu quero chegar com essa passagem, com essas palavras de Davi? Muitas vezes as pessoas, muitos amados irmãos, amém? Não estou dizendo para você fazer o que Davi fez, amém? Tomar a mulher do seu próximo. Mas pegue isso para você como um refúgio. Quando agradecer a Deus em suas orações, diga, meu Deus, eu prefiro estar em tuas mãos. Mas não me deixe na mão de homens cruéis e perversos, porque eu sei que eu vou perecer. E perece, irmão. Quando você precisa de ajuda, eles pulam lá fora. Quantos milhões de pessoas nós não temos no Brasil? E quantos sofrem com o governo que temos? Desde quando o povo menor, menos favorecido, vem sofrendo? Por quê? Porque preferem estar na mão de homens, amados irmãos. Escolhe governantes para eles, homem, porque até hoje eu não sou mais governado por homens, amém? Apesar de termos, amém, no nosso país um governo corrupto, e nunca vai mudar, nunca vai acabar a corrupção, e não adianta
ninguém vir com historinha, dizer, não, mas fulano é um homem de Deus, nós vamos colocar lá na bancada evangélica. Irmão, só tem pilantra lá. Só. Eu não quero nem saber que vão dizer amanhã. O irmão ficou louco. E, amados irmãos, todo aquele homem que se diz ser um homem de Deus, que tem princípios, que ele entra num movimento como esse, de dizer que vai entrar na bancada evangélica para mudar, para o evangelho de Cristo, as portas não ser fechadas, para o evangelho não deixar de ser pregado. Estão querendo rasgar a Bíblia, que rasguem. Querido, nós não precisamos da Bíblia escrita em folhas, porque ela já está impressa, amém? No seu interior e na mente. Basta crer, basta exercitar, pois o nosso Deus maravilhoso, Ele disse, olha, nenhum homem mais terá o direito de ensinar um ao outro, pois eu a escreverei, mas agora não com tinta, mas na tábua dos corações deles, e imprimirei em vossas mentes, para que nenhum precise ensinar um ao outro. Por isso hoje eu estou aqui conversando com você, mas eu não estou ensinando nada. Tudo que eu estou falando para você aqui agora, lendo, está aí, impressa na sua mente e escrita no coração. Amém? Não estou aqui só explanando, conversando com vocês, dizendo a vocês como devemos proceder, não viver em doutrinas de homem. Olha, amanhã, irmã, a senhora troca essa saia aí, porque a saia que a senhora veio para a igreja, misericórdia, não pode. Irmão, o senhor veio de bermuda e de tênis, amanhã bota um sapato social e uma calça, senão o porteiro vai barrar o senhor na porta, que a gente não aceitamos aqui dentro pessoas vestidas dessa forma. Eu quero saber quando você nasceu. Quando você nasceu, você veio vestido ou despido? Amados irmãos, não é vestes que vai fazermos com que nos aproximamos cada dia mais de Deus ou nos afastamos de Deus. O que importa é a sua pessoa no seu interior. A sua carne, se você anda mostrando as pernas, porque tem mulher que gosta de botar short, tem outras que se veste da maneira que acha bem, que se sente bem, para ser mais claro. Mas, amados irmãos, se uma pessoa dessa for num ambiente aonde esteja ali pregando o nome de Jesus, falando do amor de Cristo, e aquela pessoa senta para ouvir, é porque Deus tocou para que ela ouvisse da forma que ela está. Não tente mudar as pessoas do jeito que ela é, aparentemente. O profeta chegou lá na casa de, como é o nome do pai de Davi, Jessé, não é isso? Quando viu os irmãos de Davi, foi logo se alegrando, os que estavam lá, e já foi logo dizendo, certamente o rei é esse, pela aparência. E tem muitos julgando os amados irmãos assim, pela aparência. Mas Deus, Ele não olha, né, para as suas vestes. Amados irmãos, Deus olha para mim, para você, e Ele enxerga em mim e você espírito aperfeiçoado, puro, sem pecado. Ele não vê a transgressão da sua carne. Por quê? Porque Ele te fez perfeito, amados irmãos. Mas, infelizmente, muitos não creem, muitos não acreditam assim. Muitos acreditam na doutrina. Não, porque lá se eu fazer as minhas axilas é pecado. Se eu cortar o meu cabelo, Deus me livre e guarde. Se eu deixar de tomar a Santa Ceia os 12 meses do ano, para mim não serviu. Vou perder a comunhão com Deus. Amados irmãos, não precisa, como falei no começo da live, comer pão e beber suco para ter comunhão com Deus. Será que não tem o que comer em casa? Porque quando vocês se juntam não é para melhor, é para pior. Vocês comem e bebem para a sua própria condenação. Amados irmãos, não é para nós praticarmos esses atos. Isso não é para ser feito mais. Muitos pensam, amados irmãos, e dizem, não, nós não estamos comemorando a morte de Jesus.
nós estamos anunciando até que Ele volte. Quantas vezes Jesus tem que morrer? Irmãos, não precisa nada disso. Como falei para vocês, não anuncia a morte de quem está vivo, amados irmãos. Se Jesus, você crê que Jesus vive? Crê, né? Amém. Glória a Deus. E por que você bebe suco e come pão e diz assim: este é o corpo que foi partido entre vós? Você estava lá? Você recebeu de Jesus? Assim como eu recebi, você não estava lá. Jesus repartiu o pão com os 12. Na noite que foi traído. Você é Judas? Porque o que nós vemos hoje aí na Santa Ceia dos Homens é um monte de Judas, dizendo: vai morrer, está chegando a hora, vamos matar, vamos beber logo o suco. Aí quando termina a reunião, é todo mundo traindo Jesus. Ei, o São João da Portelinha é hoje. Mulher, irmã, eu não vou dormir de noite, eu vou ter que escutar Carlinhos Caiçara cantar. Mulher, eu fui para a igreja doido que o culto terminasse, para mim ir. Ela está errado? Não, por quê? Porque ela foi para a igreja, ela não se comportou como a igreja de Cristo. Amados irmãos, e nós não somos surdos. Amém? Aonde quer que você vá, você vai ouvir música secular, música gospel, de todas as maneiras. Não adianta você enganar você mesmo. Amém? Então, fica atento. Lê comigo. Efésios capítulo 1, versículo 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Está vendo aí? Em Cristo Jesus, irmão. Fazer convergir, ou fazer estar próximo cada dia mais, tanto as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. Como muitos ficam aí, né, na religião, pensando que essa terra será destruída e virá uma nova terra e um novo céu. Será que Deus levou 7 dias, né? 6 para construir o mundo e no estalar de dedo tudo isso aqui vira de cabeça para baixo, pega fogo, acaba com a humanidade toda, virá um novo céu e uma nova terra? Aqueles que for de Deus vêm para esse lado, aquele que for do cão fica desse lado. Não existe isso, amados irmãos. Amém? Não existe isso. Isso foi algo que nos contaram erradamente, porque muitos dos que ensinaram dessa forma também não sabem, ou se sabem, escondem. Também não, eu penso que não sabiam. Porque quantas vezes eu não ouvi: irmão José, o senhor tem que casar, o senhor não pode fazer a obra de Deus sem casar. Irmão José, o senhor tem que se batizar nas águas. O que aconteceu que o senhor parou de devolver o dízimo? Eu não tinha condições de devolver mais. Como era que eu ia tirar algo que eu não tinha? E eu era cobrado. E não venha você me dizer que não é, porque é, amados irmãos. Muitas das vezes você é cobrado de uma maneira que você nem vê como é. Não é que a pessoa chega até você e diz: ei, amado irmão, já tem 4 meses que a senhora não devolve o dízimo. O que é que está acontecendo? Não, amados irmãos, chega na palavra e diz assim: Deus está triste com muita gente aqui. É desse jeito que eles fazem. E Ele está me dizendo que todos aqueles que estão em dívida com Deus, Deus irá cobrar. Aos coitados amados irmãos que estão com o dízimo atrasado, diz bem assim: eita Jesus, é verdade, Deus falou com o pastor, Deus está usando.
Aí diz, fala vaso, usa Deus. Usa o quê, amados irmãos? O miserável está lá só querendo puxar para sardinha, né, para o prato dele, como diz o ditado. Aí diz, não, mas é Deus que está usando ele. Como é que ele sabe? Ele nem é daqui, ele é de outra cidade, veio pregar aqui. Como é que ele sabe que eu estou com o dízimo atrasado? Por acaso você não tem um homem lá chamado pastor na sua igreja? Ou você pensa que esse povo é contratado à toa? É com seu dinheiro. Ou você está pensando que é com o dinheiro dos dízimos e das ofertas que entra? É não, amados irmãos. É com o seu, com o que é pedido a você. Amados irmãos, vamos ter um evento na igreja, festividade das senhoras, e eu convido toda a igreja a ofertar com 20, com 10, com 30, com 40, quanto você puder, para a gente fazer uma festa linda. Ainda para ganhar os irmãos, diz bem assim, olha, e sabe quem vai louvar aqui? Ainda faz assim, que é para acordar os que estão dormindo. Marcos Antônio. Marcos Antônio, oxe, vamos contribuir. Aí Marcos Antônio vem, leva o dinheiro todinho, deixa a igreja lisa. No outro dia o dono do ponto diz, vou ter que tomar, vocês não estão pagando o aluguel? Venha cobrar o irmão José aqui na minha porta, venha, que eu quero ver. Quero ver qual é desses donos de ponto que tem por aí, que chega aqui na minha casa e diz assim, ô irmão, o aluguel do senhor está atrasado. Vem e sai, né? Cortar minha água. Vamos caçar o que fazer, rapaz. Amados irmãos, aprendam. Vocês não vão ter o irmão José para toda a vida, não. Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou partir. Então vocês aprendam enquanto eu estou vivo e guarde isso no coração de vocês. Eles não estão preocupados com vocês, estão preocupados com o que entra, com o que sai do seu bolso e entra na conta deles. Amém? Versículo 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Fomos predestinados por Deus ou não fomos? Sim, mas o religioso não acredita. Diz que predestinação não. Não, de jeito nenhum. Nós temos sim que pagar o preço. Nós somos miseráveis, cegos, pobres e nu. Nunca, jamais. Amém, amados irmãos? Jamais, irmão. Nós somos em Cristo Jesus aperfeiçoados, predestinados. Nada nos separa do amor de Deus. Nada e nem ninguém nos separa do amor de Deus. Ainda que muitos digam, você está, é um ditado popular, agora que virou ditado popular, né? Você é um desigrejado ou um desviado. Irmãos, ninguém se desvia de Deus e ninguém se afasta de Deus. Como eu encontro muitos irmãos que dizem para mim assim, ô irmão José, não leva a mal não, mas eu estou desviado. Você se desviou de quê? De um carro, de uma carreta, de uma moto? Mas de Deus, amados irmãos, Ele está sempre com você. Não tem como você se desviar de Deus. E se você chegar novamente para mim, eu estou te dizendo isso, se você me assistir, você vai saber com quem é. Estou te dizendo isso, que se você não se afasta de Deus, e ainda que você queira, isso não será possível, porque não tem como o homem se esconder de Deus. E digo para você, graças a Deus que você saiu de onde você estava. Ainda bem que seus olhos foram abertos, mas que você enxergue o caminho da verdade e faça do conhecimento da graça de Deus a sua vida viver plena e maravilhosa. Não entre em libertinagem, não se desvie, como diz o ditado popular, e vá encher a sua carne, deixar ela enferma. Jamais. Continue crendo. Não, a partir de hoje eu não frequento mais templos religiosos. Eu vou viver minha vida com Deus, livre,
congregando com os irmãos em casa, como antigamente era feito. Amém, amados irmãos? Onde ninguém barganhava, onde Deus não era moeda de troca, onde todos eram livres. Mas hoje não. Hoje muitos são presos, amarrados. Por quem? Pelo diabo. Porque muitos que estão lá dentro dos templos religiosos não estão lá com medo de Deus, estão lá com medo de perder a salvação, com medo do diabo entrar na vida deles, da família, do filho. É isso que o povo está. Mas só, queridos, que não existe um ser espiritual por nome diabo ou Satanás que entra na vida das pessoas e faz as pessoas se destruírem. Pelo contrário, isso é a sua carne ativada, cheia do que é ruim. E além de você se encher de entorpecentes, de bebidas alcoólatras, você faz o quê? Esquece de Deus. Esquece que dentro de você tem o Espírito de Deus. Se é que tem. Amados, não se deixe enganar. Você não precisa estar num espaço entre quatro paredes para buscar a Deus, para adquirir poder de Deus, porque você já tem tudo isso dentro de você. Não precisa buscar o Espírito Santo de madrugada, pois ele está em vós. Amém? Você lembra da passagem do cidadão? O centurião chegou até Jesus e Jesus disse: quer que eu vá contigo até a tua casa? E ele disse para Jesus: não, Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E Jesus disse que assim seja. Para ser mais claro, né? As palavras mais claras, que assim seja. Diz o cidadão que quando chegou até a sua casa, o seu servo estava curado. Por quê? Porque ele disse a Jesus: olha, eu tenho homem ao meu dispor. Eu digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. E o Senhor é mestre. E Jesus respondeu para ele: andei por toda Jerusalém e não encontrei em nenhum deles fé como a deste homem. Será que você não tem fé, amados irmãos? Ou você só acredita no que o pastor diz? Como falei, eu não sou pastor. Quando eu estou aqui atrás desse púlpito, eu estou na função de um pastor, mas eu não sou. Quem é pastor é Cristo. Ele diz: eu sou. Não foi assim que ele disse para Moisés? Senhor, Moisés perguntou: mas Senhor, quando perguntarem para mim, quem és tu, o que eu direi? E ele disse o quê? Moisés, quando você chegar até o povo, diz para ele o seguinte: que o grande eu sou te enviou. Até ficou arrepiado com isso, porque é forte, amados irmãos, porque só existe ele, o grande eu sou. Deus, ele pode dizer: eu sou, eu posso estar onde eu quiser, qualquer hora, em qualquer lugar, mas o homem não. Amém? O homem, ele pode estar na função de pastor, mas ele não é. Ele pode estar. Amém? Então, está aí a palavra de hoje. Vamos encerrar aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, para a gente encerrar. Amém? Já falei um bocado com vocês. Deus já tocou no coração de muitos aí. Tem muita gente esperando aí, né, pela internet, fazer um apelo. Não tem apelo não, amados irmãos. Se você é de Jesus, é e pronto, e acabou. Você é escolhido. Ou você é escolhido ou não? Me respondam. Tem a outra parte, né? Ninguém vai me responder. 2,6, né? Diga: eu sou o quê? Escolhido, amados irmãos. Não quero estar no meio dos chamados.
Aí você diz, são poucos chamados e muitos escolhidos, ou são muitos escolhidos e poucos chamados? É um pouco confuso? Não, amados irmãos. Quem tem que discernir isso é você. Amém? Você é que tem que saber quem é você, quem você é. Amém? Quem é sua pessoa diante de Deus? Se você age de boa fé ou de má fé. Amados irmãos, Deus te escolheu e te deu a vida para que você viva ela bem, intensamente, como se fosse o último dia da sua vida. Diga glória a Deus. Para encerrar, leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, perdão. Amém? Vamos ler para a gente encerrar. Na verdade, entre os perfeitos, falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Está vendo? Está vendo aí? Sabedoria, amado. Sabedoria essa, a verdade perfeita entre os perfeitos, aqueles a qual Deus chamou e deu para eles o Espírito, a fé, a verdade, para que vivam em santidade para com Deus. Amém? Sabemos que na nossa carne nunca conseguiremos ser aperfeiçoados. Mas diga, mas eu tenho um Deus que me fortalece, que tudo pode. E é nas minhas fraquezas que eu sou forte. É quando vir a aflição, você está de pé. Quando vir a dor, você está de pé. Quando vir a tentação, você diz, não, eu não posso, eu não vou, porque eu sei quem está comigo. E pode estar na certeza, amados irmãos, se você fizer isso, você der glória a Deus na aflição, porque não é fácil. Imagine você estar passando um momento difícil e você dizer, graças a Deus porque eu estou passando por isso. Poucos têm esta coragem, amém? Então, fiquem todos na paz, que o Espírito Santo de Deus continue enchendo vocês de todo amor, de toda alegria. E amanhã, se assim Deus permitir, o Ministério Nova Sião vai estar louvando aqui a Deus com alegria. Nosso irmão Deraldino Costa vai estar pregando aí a vocês uma mensagem da parte de Deus, a qual Deus já preparou no coração dele, amém? E creio que no dia de amanhã tudo será perfeito. Melhor noite para cada um de vocês, fiquem com Deus e a minha oração é naquele que pode tudo e todas as coisas, amém? No Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, graça e paz e até amanhã.